Toca Garagem Carros Antigos, direto de Campinas, conversa com a gente. Boa tarde, diz ele. Operar a Vale ultimamente está igual a torcer para o Brasil. Só passa raiva. É por aí mesmo, Castrucci? Falando a respeito de Vale, papel ontem subiu cerca de 3%. Eu falei, nossa, começou bem a semana. Já devolveu tudo, hein, Castrucci? Vini, a grande questão de Vale é que você, assim, de um lado é que eu acho que essa é uma empresa que é uma ótima empresa quando você fala em questões de operação de minério, de qualidade do seu produto, de geração de caixa e assim sucessivamente, mesmo com minério desses patamares. Então, assim, é uma empresa... O ponto ela é uma empresa de commodities. E a gente sabe que empresas de commodities, por natureza e definição, elas são o que a gente chama de price takers, né? Então, assim, ela não tem controle sobre o preço de venda dos seus produtos. E por conta disso, e dado que commodity é algo cíclico, ela tem essa ciclicidade, né? Aprendi com você no último papo aqui. Bem lembrado, hein? Essa ciclicidade nos seus resultados, né? Então, assim, o preço da ação da Vale no curto prazo, ele está completamente conectado com a dinâmica do minério de ferro. A questão é que quando você olha um horizonte longo, você vai perceber que a Vale, no horizonte, ela conseguiu entregar um retorno sobre o capital investido acima do que o seu custo de capital. Então, assim, é uma empresa boa? É uma empresa boa. Agora, assim, qual que é o seu horizonte de investimento? Seu horizonte é curto? Assim, quase não faz sentido você operar a Vale num ciclo de minério para baixo, né? Então, eu acho que esse que é o ponto. Aí é a questão de alinhar o horizonte, né? Alinhar o horizonte do investidor com o horizonte do investimento. Porque é isso, a dinâmica para minério, ela tá complexa, né, Vini? Eu acho que, assim, diferente do petróleo, porque quando a gente pensa em commodities, você tem que pensar nas duas pontas, né? Você tem que pensar na ponta da demanda e na ponta da oferta. Você pensa em minério, a grande discussão fica sempre em torno da demanda, porque a oferta não tem muita entrada de capacidade, assim sucessivamente. Então, demanda é o principal tema, e o principal tema é China quando a gente fala em Vale. Agora, quando você fala, por exemplo, de outras commodities, como no caso do petróleo, você tem sim o assunto da demanda, que é uma função da atividade, transição energética e todas essas questões, mas talvez a narrativa mais imperativa no petróleo seja a narrativa da oferta. E a gente sabe que nesse cenário, por exemplo, como esse cenário geopolítico estressado, né, assim, ele tende a trazer impactos para a oferta de petróleo. Então, quando a gente compara, por exemplo, entre ter uma mineradora e ter uma petroleira, eu acho que a petroleira, pelo menos, ela te protege de um risco de cauda, apesar das condições do mercado de petróleo tudo mais constante não estarem as mais favoráveis, entendeu? Mas então acho que é muito importante entender essas dinâmicas, né, para o que você deve olhar para selecionar os seus investimentos, para você realmente alinhar e ver o que faz sentido para você, né? Assim, e o que você acredita, né? Então, para comprar Vale hoje, se você tem um horizonte de 15 anos, tem que falar do minério. Agora, se o seu horizonte é 2 anos, você tem que se perguntar como que vai ser a demanda da China e do mundo por minério? Como vai ser a atividade econômica? De onde que vai vir, né, o crescimento econômico da China? Vai ser através do consumo interno ou vai ser do investimento em infraestrutura, em construção e assim sucessivamente, em automotivo e por aí vai. Então, acho que assim, é sempre importante fazer essas perguntas para realmente tomar a decisão de investir, porque vale realmente no curto prazo, na minha visão, você tem um cenário um pouco mais desafiador. O Sandra, a Vale parece que está em região de mínima intradiária. O ativo cota R$ 51,77 agora. Quando eu olhei, a mínima era 51,76. Renovou a mínima do dia, Sandra? Renovou mínima. A mínima para vale 3 é R$ 51,74. Agora um recuo de 3,79% aos R$ 51,79. É uma marretada. É uma traulitada. A bigorna recua como se não houvesse o amanhã. É 4% de marcha ré para Vale. Ô Castrucci, quando você estava falando sobre o horizonte de curto prazo ou longo prazo para Vale, o curto prazo que você falou depois, deu para entender tudo certinho, né? Se você está olhando para Vale pensando em 2 anos, que eu estou classificando aqui como curto, médio prazo. Porque no longo prazo, você tinha falado acho que 10, 15 anos, só que aí a gente teve um corte na conexão.
e eu não consegui entender muito bem a relação do minério de ferro. Quer dizer, se eu tô... deixa eu ver se eu consegui capturar a ideia, porque cortou no meio. Se eu tô olhando para a Vale, pensando em 10 anos, onde vai estar o patamar de preço da empresa daqui 15 anos, o preço do minério de ferro de amanhã tem uma importância muito menos relevante para esse tipo de investimento que mira um horizonte de uma década, por exemplo. Foi isso que você falou, Castrucci? Perfeito, Vini, porque assim, você parte de... Você tem que ver se você concorda com essa também, mas assim, você parte da premissa de que esses mercados de commodities, eles se ajustam. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, quando o preço de venda, né, do minério está abaixo do custo de produção do minério, o que você vai perceber é que esse minério vai sair capacidade de produção para que você tenha menos oferta, para que esse preço esteja sempre perto assim, do custo marginal de produção do minério. Né? Isso é a regra de bolso de commodities. Então, quando você olha num horizonte mais longo, para uma Vale ou para qualquer empresa de commodity, o que você está querendo olhar? Bom, a gente sabe que a commodity, uma hora ela vai estar acima do custo de produção, outra ela vai estar abaixo do custo de produção, uma hora vai estar equilibrado. O ponto é, num ciclo longo, essa empresa ela tem uma vantagem competitiva de ser a que tem os melhores produtos, caso você tenha algum nível de diferenciação, no caso do minério, a pureza do minério, mas mais do que isso, ela é a produtora de minério que tem um dos menores custos de produção, ou seja, cujo seu custo de produção é inferior ao custo médio de produção da indústria. Se essa empresa tem essa capacidade de entregar consistência de custo de produção inferior ao custo médio da indústria, que é onde vai ter a regulação do minério, e faz boas alocações de capital, quando a gente olha no horizonte longo, essa empresa vai entregar um retorno sobre o capital investido acima do seu custo de capital, que foi o que aconteceu com a Vale se você olhar históricos mais longos. Então, para quem tem horizonte mais longo, é isso que você está preocupado, é com realmente a capacidade de controle de custo da empresa, né, para conseguir sempre manter uma margem saudável, o histórico de retorno sobre o capital investido e as decisões de alocação de capital que a empresa tem feito. Ultimamente, as decisões de alocação de capital têm sido majoritariamente distribuir retorno para os acionistas, né? Então, seja através de dividendos, seja através de recompras de ações. Então é isso, assim, o preço do minério de hoje ele impacta muito pouco na sua decisão de comprar Vale a longo prazo. Na verdade, sim, se você quer comprar por longo prazo, normalmente quando o minério está mais apertado é quando você tem as melhores oportunidades de comprar a empresa, né? Então tem que só alinhar as expectativas ali. O nosso Ike grafista que cantou a bola sobre Vale tá no nosso chat dizendo que coisa linda essa Vale. O Etcar também tá aqui, e é Etcar mesmo, o @, falando a respeito de Vale. O Charles comentando que a companhia está desabando no dia de hoje. A galera pensando em se posicionar em Vale por meio de opções. Tô vendo uma boa parte da audiência falando sobre isso. O @Bruno Fidi. A taxa Selic pode se manter em 14,75 ou até subir, contando que a inflação ainda continua alta e a meta ainda não está nem perto de ser atingida. É o comentário do Bruno Fidi a respeito da decisão de política monetária que acontece amanhã no nosso país. Vamos mudar de assunto? Falamos bastante sobre Vale. Vamos trazer outras empresas, outras companhias importantes também, para você ter no radar, investidor e investidora. O Castrucci, no início da fala a respeito de Vale, considerando commodities, falou sobre empresas do setor de petróleo. Commodity também, mas agora companhias que atuam num segmento completamente diferente da Vale, né? E aí saiu uma matéria importante do Invest News. Margem Equatorial. Petrobras, ExxonMobil e Chevron adquirem 19 blocos na Foz do Amazonas em leilão da ANP. A Foz do Amazonas é considerada a mais promissora bacia para a abertura de uma nova fronteira exploratória de petróleo. Vamos falar sobre isso agora, mais detalhes com a Sandra Lacerda. A matéria saiu no Invest News, mas o texto é da agência Reuters. Vamos lá, Sandra?
Os consórcios de 3 gigantes globais do petróleo arremataram 19 dos 47 blocos exploratórios de petróleo e gás ofertados na bacia da Foz do Amazonas em leilão de concessão realizado pela reguladora ANP nesta terça-feira. O bônus de assinatura total somou 844 milhões de reais. O consórcio liderado pela Petrobras arrematou 5 blocos. Outro, encabeçado pela americana ExxonMobil, levou outros... a ExxonMobil levou outros 5 blocos. Já as parcerias da petroleira dos Estados Unidos, Chevron, adquiriram 9 blocos. A Foz do Amazonas é considerada a mais promissora bacia para a abertura de uma nova fronteira exploratória no Brasil, com grande potencial para novas descobertas, mas com uma série de desafios socioambientais. A área faz parte da chamada margem equatorial, que pode sustentar um novo ciclo de crescimento para a exportação de óleo e gás no país, com potencial semelhante ao do pré-sal. Ao todo, 12 empresas apresentam declarações de interesse e garantias de oferta para os setores em oferta. Além disso, 31 empresas estavam aptas a apresentar ofertas na sessão pública, incluindo Petrobras, ExxonMobil, Shell, BP e Total Energies. Muito obrigado, Sandra Lacerda, pelas informações. Castrucci, a gente fica aqui, quando comentamos a respeito de Foz do Amazonas, numa discussão muito sobre os laudos do IBAMA, os documentos que o IBAMA precisa liberar, não libera, tal. Enquanto isso, o mundo olha para essa região, porque a Foz do Amazonas não se limita ao território brasileiro, né? Tem outros países vizinhos também que são contemplados por essa região que pode ter muito petróleo, e já existem empresas americanas, inclusive, explorando essa região em outros países, não, né, no Brasil. Ainda assim, a gente aqui está patinando para conseguir essas liberações, e o mundo já aproveitando, né, para fazer a exploração. E é claro que a gente sempre reforça a importância de ser uma exploração assim, respeitando as premissas para você preservar o meio ambiente. Dito isso, Castrucci, será que a gente não está perdendo muito tempo aqui, não? Agora, ó, mais um leilão, dessa vez a Petrobras já participou desse processo. Vini, assim, a gente sabe que dinheiro custa, né? Tempo custa dinheiro, né? Eu acho que esse que é o principal ponto. Então, cada mês, cada semestre, cada ano que a gente perde, é um ano a menos, é um semestre a menos, é um mês a menos que você poderia estar já nesse processo de exploração de petróleo. Claro, assim, a gente sabe que essas discussões elas nunca são simples, né? Eu acho que esse que é o ponto. Você tem um fator ambiental para ser considerado, você tem um fator social para ser considerado, e você tem um fator econômico para ser considerado, né? Então, assim, até existe um conceito, fazendo um paralelo, que mais nessa pegada de investimento responsável, sucessivamente, que fala dos 3 P's, né? Que as empresas têm que pensar, que é isso. Pessoas, planetas e lucro, que é o profit, né? Então, e também. E você está me ouvindo bem, Vini? Opa, não, oscilou um pouquinho, você falava dos 3 P's, mas estava dando para acompanhar bem o racional, aí por isso que eu não te interrompi. A gente está conseguindo te ouvir sim, Castrucci. Perfeito, mas, bom, então assim, claro que tudo isso tem que ser levado em consideração. Só que, assim, quando a gente olha a parte assim, os impactos, assim, quando você pensa em exploração de petróleo, de um lado, com certeza, você tem um impacto para o planeta que não deve ser positivo. Por outro, o que você tem que medir é qual que é o impacto social positivo que isso pode causar, né? Então, qual que é o nível de emprego que isso pode trazer, qual que é o nível de desenvolvimento econômico nas regiões, próximas que isso pode trazer, qual que é o barateamento do custo de energia que isso pode trazer, que é um impacto social positivo também, entendeu? Além de trazer mais arrecadação para o país, mais desenvolvimento econômico, assim sucessivamente. Então, sim, assim, a minha sensação é que a gente está perdendo tempo. Eu acho que se você ponderar os impactos positivos não só de lucro, mas para as pessoas que isso teria, versus o impacto negativo, o potencial que você tem para o meio ambiente, eu acho que os 2 primeiros eles superam o último, né? E assim, sempre é muito difícil você numa discussão dessa, você encontrar um denominador em comum, porque para cada pessoa um fator pesa mais.
Mas assim, de qualquer forma, eu acho que se petróleo continua sendo, né, uma das principais fontes energéticas, a mais barata, que é o mais importante no final das contas, e se você tem esse potencial exploratório, eu acho que essas coisas deveriam correr um pouco mais rápido do que tem corrido. Mas também isso é Brasil, né, Vini? Não é só na indústria de petróleo. Você leva entre você comprar um terreno e incorporar um terreno. Assim, é a burocracia, o custo Brasil que está inerente na nossa economia, na nossa cultura, e que eu espero que um dia isso se torne mais eficiente. Vamos ver.